O amor e a prece. Efetivamente, nós vivemos uma época como nunca antes na tão sonhada área de comunicação. Experimentamos uma velocidade e uma quantidade de comunicações tão enormes que, efetivamente, nos últimos 50 anos, nós fizemos muito mais do que toda a história da humanidade antes, mediante os veículos tecnológicos, que nos permite hoje uma aproximação, não obstante a distância física, uma velocidade de comunicação, muito embora também as distâncias sejam consideráveis, fazemos com a velocidade online, muito embora virtual, de uma forma como nunca antes talvez pudéssemos ter sonhado. Se na época de Napoleão alguém dissesse que falaria com o outro usando apenas um instrumento colocado no ouvido, sem nenhuma outra conexão, naturalmente que esse seria considerado como um louco. Mas hoje, para além dos celulares, nós temos na área da cibernética, do computador, da eletrônica, nós temos a rede mundial de computadores, a internet, e temos uma infinidade de aplicativos que fazem com que os seres humanos se sintam numa aldeia. Tão juntos que online nós conseguimos nos vincular a 3 universidades ao mesmo tempo, ficando numa sala de 3, 4, 5 metros quadrados. E fazemos uma tese, se for necessário assim. Hoje, a comunicação ganhou de tal modo abundância que o mundo tem dificuldade de lidar com o volume de comunicações. No entanto, se é verdade que virtualmente nós nos aproximamos, isso também não é verdade de que nós conseguimos, nessa mesma perspectiva de qualidade, o encontro de corações. Nos encontramos sensorialmente, falamos um com outros intelectualmente, mas emocionalmente, afetivamente, temos dificuldade ainda de romper as distâncias, os ruídos das comunicações de alma para alma. Conseguimos falar e sermos ouvidos, mas efetivar laços, estabelecer vínculos profundos e estabelecer para além do ato simples de ir e vir na informação, um processo de encontro tem uma grande distância. Avançamos muito na comunicação virtual, mas pouco na comunicação virtuosa. Por isso, esses dias falam dos homens que não dão conta de poder manusear os seus instrumentos tecnológicos, os seus pequenos brinquedos. E muitas vezes eles se perdem no meio das comunicações, não conseguem otimizar o tempo, e aquilo que deveria vir a serviço do homem, às vezes o confunde, o atrapalha e faz adoecer. Hoje estão consagradas as patologias que dizem respeito aos instrumentos da tecnologia, aos instrumentos virtuais. É necessário fazer uma pausa e podemos resgatar alguns outros níveis de comunicação que nos permita efetivamente planificarmos-nos. Um homem, por estar plugado no mundo, não significa dizer que está plugado consigo próprio. Às vezes ele o faz apenas egoicamente. Como um homem digital, esquecido de que é um homem espiritual, que é um ser que transcende a sua própria dimensão humana, que está para além do ego e para além das máquinas. Portanto, é indispensável nos dias atuais reconectarmos-nos com a nossa espiritualidade, com a nossa transcendência, para, indo para além do ego, nos assenhorearmos de nós mesmos como espírito que somos, capazes, portanto, de gerenciar não só o nosso corpo,
mas também guiar a nossa intelectualidade, poder manejar melhor a nossa emocionalidade e fazer um melhor uso dos equipamentos eletrônicos e de todas as redes que se colocam hoje no campo social de comunicação de forma adequada, positiva, porque essa é a lei do progresso. Nenhum ponto contra a lei do progresso. Nada contra os instrumentos que estão sendo inventados, reinventados, até porque eles falam de uma dimensão que é cada vez menor e cada vez mais virtual, cada vez mais espiritual. Quando se toma na ponta do dedo um chip de um computador, de um equipamento, de um celular, por exemplo, e que recolhe milhares de informações, de imagens, e está apenas na ponta do seu dedo, menor na largura que uma lentilha e no comprimento de que um grão de feijão, você tem ali a massificação de informações falando de como é que funciona, numa pálida ideia, o nosso campo espiritual, o nosso perispírito, que armazena informações de várias encarnações, como sendo um disco rígido que contém a historiografia do nosso ser espiritual. Hoje a tecnologia nos fala, portanto, dessa dimensão espiritual indiretamente, quando nós colocamos no bolso um equipamento que contém toda uma biblioteca. Esse processo, portanto, ele vem do divino. Não há coisa tão fantástica e bela quanto a invenção, a mim, sobretudo, do computador. Mas, se o ser espiritual não consegue ir para além desses limites, ele se perde nos meandros de tudo quanto aquilo que ele inventa, descobre e aperfeiçoa. Tudo está a serviço do homem, que pode usá-lo para o bem ou para o mal, dependendo da sua ética. Da mesma forma que o avião nos transporta e é um instrumento belíssimo de locomoção, nós usamos o avião para bombardear alguém, como fizemos em Hiroshima e Nagasaki. Se o homem é só homem e despreza a sua transcendência, se ele não se vê como um ser espiritual, ele coloca-se em perigo diante de tudo quanto aquilo que ele produz, até que pelo sofrimento ele possa se recolocar e fazer o bom uso de todo esse manancial que fica à sua disposição, resultado da sua própria capacidade co-criativa. Então precisamos melhorar a nossa comunicação, mas a nossa comunicação transcendente, e notadamente ela se efetivará quando conseguirmos estabelecer o nosso vínculo com o divino. E como podemos fazer isso? Portanto, é necessário podermos resgatar na historicidade da nossa vida espiritual, na ancestralidade daquilo que já podemos captar da conexão com o divino, trazendo para o hoje, é necessário atualizar essa plugagem com Deus. É necessário orar, resgatarmos a prece. É necessário entrar nesse Wi-Fi cósmico para podermos nos vincular ao divino, a fim de gerir a nossa própria existência e tudo quanto nós criamos de belo nas nossas construções co-criativas no universo. Em outras palavras, é necessário reconectarmos com o divino. Reconectarmos porque muitos de nós nos apartamos do divino. Buscamos o Criador no momento de dor, de sofrimento, tão somente. Quando estamos em crise, às vezes quando estamos para morrer, nós não precisamos deixar de conversar com Deus, tão somente porque tudo está bem. Como não deixamos de conversar com quem nós amamos muito, porque as coisas estão indo bem. Conversar com o Criador é poder manter-nos alimentados, a fim de que a nossa vida possa fluir delicadamente
e possamos nos colocar no mundo de uma forma equilibrada, harmônica, permitindo assim que a vida que desfrutamos, com quem compartilhamos, possa ser graciosa, encantadora. Então, uma pausa para a reflexão, para a oração, do jeito de cada um, da religião de cada um. A proposição espírita, ela é formosa, quando diz que orar é um ato de adorar o divino. E de que quando fazemos isso, nós pensamos em Deus, nos aproximamos dele e nos comunicamos com ele, conforme os espíritos disseram a Allan Kardec, na lei de adoração em O Livro dos Espíritos. E ainda amplificaram essa percepção quando disseram que há 3 coisas podemos nos propor pela prece: pedir, agradecer e louvar. Então, uma pausa para nos entregarmos ao nosso Pai maternal, para nos entregarmos ao Criador como criatura que somos, filhos que nos lançamos no regaço da divindade, aproximando-nos dele pelo pensamento e fazendo uma conexão com ele. E ao fazê-lo, podemos fazê-lo de diferentes formas. Numa perspectiva de um momento, na oração propriamente dita, nós estabelecemos um diálogo sincero, aberto, profundo, sem nenhuma formalidade, que fale a alma do filho com a alma do pai, que permeia o universo inteiro, sem nenhum tipo de compromisso com esta ou aquele tipo de enquadramento. O que é importante é o coração falar com o coração. Quando falamos com alguém que a gente ama muito ao telefone, não importa se a gente está sentado, em pé, deitado, andando, nós simplesmente conversamos do jeito que nos é mais agradável. O que é importante é que a comunicação seja sincera, efetiva e de que ela seja real. Então, com o Criador, nós não podemos nos comunicar com ele fazendo de conta, apenas repetindo palavras se o nosso coração não toma parte. Não podemos fazer, por exemplo, uma ladainha fazendo outra coisa. Nós precisamos parar para nos conectarmos com ele, abrirmos o coração para ele, mediante esse processo de aproximação e de comunhão com o divino. E falamos como falamos a alguém que amamos muito, rimos, choramos, desabafamos, pedimos. A oração, ela tem esse condão. Ora, nós podemos conversar com o divino e pedir. Aliás, é o que mais nós fazemos. As nossas orações quase sempre são petitórias. E transformamos a nossa oração no filho que apenas pede para o pai, como uma criança pequena que apenas sabe pedir. Depois vamos descobrindo que podemos agradecer. E já começamos, numa atitude de maturidade, a incluirmos o agradecimento. E mais tarde, quando vamos nos avolumando na maturidade, quando vamos percebendo que Deus nos oferta tudo que dispomos, quando Ele nos conduz, quando estamos dentro dEle e Ele nos vitaliza, já passamos a reconhecê-lo na nossa vida. É o ato de louvar. Quanto mais pedimos, mais imaturos somos. Quanto mais louvamos, mais conectados de uma forma mais profunda com o divino estamos, porque mais maduro também nos colocamos. Já não sentimos necessidade de pedir porque sentimos que recebemos tanto. O nosso coração passa mais a agradecer e passa mais a reconhecê-lo na sua grandiosidade da sua vida que permeia a nossa vida. Mas seja apenas para pedir, que seja a nossa conexão com Deus. Nos ensaios do agradecimento e do louvor, mas efetivamente fazendo da nossa relação com Deus uma relação estreita, continuada, que possa se repetir, como alguém que vai na fonte e se abastece. Porque conversar com Deus não é um compromisso formal, não é uma receita que devemos fazer para agradar a Deus, porque Deus é a suprema manifestação de inteligência e de amor do universo.
ele está pleno. Nós o fazemos para que nós possamos desfrutar dele. O Pai, ele está sempre conosco, nós é que não estamos com ele. Na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, ele nos permeia como o sol que nos banha o ser, que possamos estar com os olhos fechados sem percebê-lo. Abrir os olhos é darmos-nos conta da divindade. Somos nós quem precisamos ir a Deus, porque ele já está conosco. A relação de ausência de Deus na nossa vida não é que ele esteja ausente, é que nós é que estamos fechados para ele. O nosso coração está, às vezes, impermeável ao divino que nos banha. Estamos com os olhos fechados para a luz do divino que nos recobre com a sua claridade. Assim, podemos compreender que nessa dinâmica de conexão com a divindade, podemos fazê-la de duas formas amplas, enquanto ato de adoração. O primeiro, de uma forma mais circunscrita, de momento, no processo meditativo, no diálogo pontual, é a oração propriamente dita, que Jesus nos ensina quando sobe no monte e faz um Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar. E repete outras orações novas, porque Jesus nunca repetiu nenhuma oração. É curioso. Orar não é estabelecer a mesma conversa do mesmo jeito, com as mesmas palavras e com os mesmos tons. Nós não conversamos com o ente querido repetindo as mesmas coisas. Nós conversamos de acordo com o momento, com a pauta de conteúdo emocional, psicológico que surge na circunstância quando falamos ao interfone ou ao telefone com uma alma amada. Assim é com o divino. Jesus nunca repetiu nenhuma oração. O Pai Nosso ele fez uma vez e pronto. E assim foi as outras orações. E em outros momentos ele ora: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na cruz. São momentos em que Jesus nos dá exemplo desse diálogo pontual com a divindade, atendendo demandas específicas daquela circunstância. Mas há uma outra oração que significa a ação, que você adora o divino em função do seu jeito de se colocar no mundo, conectado, sintonizado com o divino. Você está conectado com ele sem necessariamente estar dialogando com ele. É quando você se encharca das suas leis, mergulha numa amorosidade profunda e age a partir desse lugar, do seu amor que você traz dentro de você, dentro da sua alma, dentro de você enquanto espírito que você é. Não é do ponto egóico, é do ponto do ser interior. E agindo assim, na atividade profissional, em casa, na rua, no grupo religioso, você, conectado com o divino, está em oração, porque a sua atitude é uma atitude santa. É uma atitude que reflete uma comunicação que está implícita na sua ação. Você está como que imperturbável naquela circunstância. Você aborda o problema, o conflito, e não se abate e consegue encontrar a solução, consegue fazer o acolhimento de uma forma pertinente, harmônica, que parece que não sobra nada. É tipo tchan 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 na musicalidade. Parece que esse acorde não precisa de mais nada. Se acrescer ou se tentar suprimir algo desse acorde, compromete a peça. Há algumas ações como esta, na composição estabelecida pelo extraordinário musicista erudito, nós vamos encontrar também em nós mesmos, quando estamos conectados com a divindade. Movidos pelo amor, nós somos capazes de ter ações que são como que perfeitas para aquele momento, adequadas. Não precisa, porque não sobra e não falta nada, não precisa de retoque. Jesus foi assim. Ao lado dos momentos em que ele dialoga com o divino pontualmente, a sua ação no mundo era de alguém que estava plugado na divindade.
online permanentemente, porque era o espírito mais perfeito que a Terra já pôde conhecer. Ele não precisava, portanto, de nenhum esforço para poder se vincular ao divino, porque ele já estava como uma expressão do divino na Terra em função da sua própria evolução espiritual. Em razão da sua frequência psíquica, ele já refletia a própria divindade no seu cotidiano. Por isso que em Jesus nada sobra e nada falta. Jesus é absolutamente perfeito na sua inserção social. Ele nos dá exemplo, portanto, através da sua vida, de que para além da oração que fazemos pontualmente, ao agradecermos no final do dia, ao evocarmos a divindade, a sua proteção no início da manhã, ao estarmos diante de uma alegria e podermos agradecer ao Criador ou louvá-lo, ou diante de uma dificuldade pedir suprimento. Ao lado desses momentos que se podem repetir algumas vezes ao dia, nós precisaríamos estar transformando a oração em ação. Porque há críticos que fazem às vezes de forma pertinente análises dizendo que bocas que oram são menos do que mãos que aram, fazendo uma crítica àquelas bocas que apenas balbuciam palavras. Se a oração pontual, falada ou não tiver a correspondência de ação, ela se enfraquece e vira apenas um rito exterior que não nos move, que não muda a nossa existência. Todavia, se há um esforço por sermos melhores, se há uma entrega na atividade do cotidiano que possa colocar em ação a oração pontual, a nossa relação com a divindade, ela fica para além de uma oração propriamente dita. A nossa comunicação com ele começa a se tornar mais contínua, parece que o sinal não cai ou cai menos, e quando isso acontece, significa dizer que nós estamos nos aproximando cada vez mais dessa personalidade que representou para nós, modelo e guia, que é Jesus, que se mantinha conectado, sem nenhuma interrupção de comunicação com o divino, demonstrando-nos que pelo amor a gente consegue expressar a divindade que se exterioriza através de nós. Porque se pela oração pontual eu falo com Deus, pela oração ação, Deus fala por mim.